Olá a todos, gostaria de cumprimentá-los. Meu nome é Thaís Cíntia Carnio e eu e meu colega Fernando Rodrigues da Mota Bertoncello gostaríamos de apresentar a vocês um trabalho sobre governança corporativa, a adaptação ao setor público com o objetivo de ter um ambiente econômico e jurídico mais saudável para todos. Pois bem, iniciando a nossa abordagem, eu gostaria de falar sobre o conceito de governança corporativa. A governança corporativa acaba se apresentando como um sistema de boas práticas e essas boas práticas têm como objetivo dar maior transparência àqueles que são entendidos como partes interessadas na atividade empresarial. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a instantes. Mas a ideia é ter um sistema harmonioso de práticas e esse sistema ser capaz de tratar a todos de uma maneira mais equânime, mais translúcida em relação às atividades da empresa e ser muito mais equilibrado. Pois bem, quem são as partes interessadas? As partes interessadas são todos aqueles que têm algum tipo de, como o próprio nome diz, interesse na atividade da empresa, seja ele direto, seja ele direto. Do ponto de vista direto, nós podemos falar dos acionistas propriamente ditos, que, claro, eles têm diretamente o interesse na atividade produtiva e no resultado lucrativo da empresa, mas não se limita a isso. Nós temos também os empregados que são fortemente impactados pela atividade da sociedade como um todo. Nós temos o próprio mercado consumidor, porque essa empresa, ela presta serviços ou ela produz bens, isso também impacta na vida do mercado consumidor. Nós temos o próprio meio ambiente, ou seja, desde aqueles que estão ligados de uma maneira mais intrínseca ao dia a dia da empresa, quanto aqueles que estão de maneira perfunctória ou então de maneira satélite em relação a essas empresas, também podemos encontrar partes interessadas. E todas elas merecem atenção, merecem respeito e têm como objetivo a governança corporativa demonstrar como a atividade da empresa se desenvolve de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante límpida. Porque esse assunto tem se tornado cada vez mais importante no nosso cotidiano? Bem, ultimamente nós temos visto empresas de renome, empresas muito importantes para a economia, muito relevantes para o cotidiano do país, envolvidas em escândalos bastante vultuosos. Então, desde a área de construção civil até a área ligada a alimentos e passando por empresas públicas, por exemplo, podemos nomear a Petrobras, nós percebemos que tem havido um constante desenvolvimento de atividades espúrias envolvendo tais empresas. E elas têm, sim, uma participação econômica muito relevante, social muito relevante. Por isso que é sempre bom rever essa questão ligada à governança corporativa, para que nós possamos verificar se a adaptação desse sistema pode incrementar as práticas dessas empresas de maneira a evitar ou pelo menos mitigar o risco de que estejam envolvidas nesse tipo de atividade espúria. Pois bem, quando a gente pensa então na governança corporativa, nós devemos lembrar que ela surgiu num ambiente ligado justamente à necessidade de clareza dos números, clareza da solidez financeira da empresa. Começando lá atrás, em 1992, com uma comissão, que é a Comissão Cadbury, que foi proposta pelo Banco da Inglaterra, junto com associações de contadores. Então, um grupo de pessoas se reuniu e entendeu por bem elaborar práticas que faziam com que essas demonstrações contábeis se transformassem em números realmente claros para aqueles que estivessem lendo tais dados. Pois bem, essa comissão Cadbury, ela produziu o relatório Cadbury, que justamente tem esse objetivo. Posteriormente, em 1998, a comissão Hempel foi formada com o objetivo de viabilizar, em termos práticos, a aplicação do relatório Cadbury. E de lá para cá, nós temos uma série de iniciativas nesse sentido, com o objetivo sempre voltado à maior transparência, à maior clareza. Aliás, clareza, transparência são elementos vitais da governança corporativa.
Quando nós pensamos nos pilares da governança, a primeira coisa que vem é justamente isso: transparência na atividade empresarial. Então, eu consigo demonstrar quais são meus objetivos, meus planos de negócio, qual é a minha intenção dentro daquela área na qual eu atuo como empresa. Um outro ponto extremamente relevante é a equidade. Então, eu olho para as partes interessadas, que muitas literaturas que você lerá, elas são mencionadas como stakeholders, nome em inglês para elas, stakeholders, e procuro tratar essas partes interessadas de uma maneira equilibrada. Então, sejam acionistas, empregados, mercado consumidor, eu tento dar equilíbrio ao tratamento dessas partes interessadas. Também outro ponto muito importante é a prestação de contas. Então, essa prestação ela tem que ser clara para aqueles que vão lê-las, porque vão ter acesso a esses dados. Por quê? Porque se for uma prestação de contas enigmática, inacessível, inescrutável, isso não ajuda. Então tem que ser um dado que possa ser trabalhado pelas pessoas que terão acesso a essas informações. E por último, e não menos importante, temos também a questão da responsabilidade corporativa, que também é muito tratada em doutrina e artigos científicos com a palavra compliance em inglês. Pois bem, a ideia de responsabilidade corporativa é justamente o atendimento da empresa, dos gestores da empresa, do conselho da empresa, a toda norma, a toda regulação que informa, que atende aquilo que a empresa faz. Então, eu tenho essa responsabilidade de acompanhar e de agir de acordo com esse arcabouço regulatório, inclusive, mas não se limitando, aos próprios estatutos ou contratos sociais que a empresa tenha desenvolvido para si mesma em seu início de atividades. Pois bem, então, com esses elementos norteadores e com esse passado internacional, nós agora nos transportamos para a realidade brasileira. Um importante agente em relação à governança corporativa no Brasil é o IBCG, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que desenvolveu em 1999 um guia de práticas justamente com esse objetivo, de auxiliar as empresas a direcionar suas atividades de uma maneira proba, de uma maneira a dar transparência, equidade e informação às partes interessadas. Então, o IBCG já saiu na vanguarda em relação a isso. Posteriormente, a então BMF Bovespa, hoje B3, desenvolveu níveis de governança corporativa para as empresas que estivessem com as ações ali sendo cursadas na própria Bolsa de Valores. Então, nós temos 3 níveis: nível 1, nível 2 e novo mercado. Para cada um desses níveis, nós temos um grau de governança corporativa. Portanto, para a empresa migrar do nível 1 para o nível 2, o que se faz necessário? Que ela preencha todos os requisitos daquele nível 1 e se disponha a preencher todos do nível 2 também. Então, ela evolui na intensidade da governança corporativa, na intensidade com que ela adere a essas questões ligadas ao equilíbrio de tratamento, à transparência, à prestação de contas, à compliance. Então, na medida em que ela evolui, ela pode se enquadrar no nível 2. E o novo mercado é aquela empresa que está com todos os elementos exigidos pela Bolsa para constar como um nível de governança bastante adequado, bastante interessante para aqueles potenciais investidores. Por quê? Porque é o nível máximo de governança que tem ali dentro das especificações que a Bolsa coloca. Tudo isso com que objetivo? Ora, com tudo isso, eu posso ter maior confiabilidade na gestão dessas empresas e, portanto, fomentar alguns mercados muito importantes para a economia do país, como o mercado de capitais. As empresas que têm seu capital aberto, têm suas ações em bolsa de valores, para elas se torna muito mais fácil, muito menos oneroso fazer a captação de recursos para seu desenvolvimento empresarial no âmbito do mercado de capitais. Só que para que isso ocorra, tem que haver por parte do investidor e do potencial investidor o quê? Confiança. A tranquilidade de saber que o seu dinheiro ali investido, ele vai ser administrado de uma maneira proba e que a questão ela fica limitada ao risco do próprio negócio
e não a intempéries ligadas ao mau comportamento da empresa, inclusive com práticas ilícitas. Na medida em que eu crio esse ambiente de confiança, na medida em que eu desenvolvo essa fidedignidade, eu fortaleço o mercado de capitais, auxilio aquelas pessoas que têm como objetivo fazer as suas poupanças, pensando já numa previdência privada, numa questão mais ligada ao futuro. Elas podem fazer a sua própria poupança para ter um futuro mais tranquilo e, ao mesmo tempo, eu propicio a essas empresas essa captação a recursos mais baratos do que se fossem contraídos empréstimos bancários, podendo fazer a expansão de suas atividades. Então, a governança corporativa ela traz essa vantagem. Ela permite transparência para o grupo de potenciais investidores, confiabilidade para a empresa e propicia a todos aqueles que estão envolvidos, direta ou indiretamente, na atividade desenvolvida pela empresa, um ambiente mais saudável, um ambiente muito mais próspero para o desenvolvimento econômico. É isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês e estamos à disposição. Muito obrigada.